Olá, amigos! Fico muito feliz que todos estejamos reunidos mais uma vez nesse ambiente virtual da Casa de Francisco. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje temos a alegria de receber um irmão nosso aqui da casa, que é o Marcelo Escocar. Ele vai falar para a gente do tema A Indulgência. Então, para darmos início ao nosso estudo, vai ser lida uma página que se chama A Luz da Indulgência. Ela está no Livro da Esperança, capítulo 27. Na luz da indulgência. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão um dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe erija em caminho da paz. Entretanto, não te deis a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto da mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhes reprove os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro, em provas amargas, escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas, para ele, o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregue às críticas que lhe agarrariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso de tempo, tolerando-lhe as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Então, meus amigos, vamos agora fechar os nossos olhos e elevar nosso pensamento, nosso coração, os melhores sentimentos que existem em nós, para juntos pedirmos a Deus, nosso Pai de grande amor, Jesus, nosso mestre, irmão mais velho, espiritualidade tão querida e cuidadosa da Casa de Francisco. E juntos vamos agradecer imensamente a possibilidade de estarmos com saúde, de termos uma casa, um corpo saudável e principalmente os conhecimentos do Evangelho do Cristo, que nos ajuda e nos consola tanto nesses momentos de dificuldade pelos quais todos estamos passando, cada um com a sua realidade, seus problemas, mas sempre na certeza de que o Mestre está nos conduzindo e que temos um roteiro seguro. Vamos pedir ainda para que todas as pessoas do nosso planeta sejam abençoadas, principalmente aquelas que se encontram enfermas, se encontram em lares pouco organizados, passando por situações psicológicas complexas e que elas possam ser muito amparadas pela espiritualidade, que consigam forças para seguir, para encontrar
o melhor caminho, que é o caminho do bem, é o caminho do amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, é com renovada alegria que mais uma vez estamos aqui neste ambiente virtual do nosso querido Jeff, o Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói, para compartilhar com vocês mais algumas reflexões desta feita sobre uma virtude importantíssima para as nossas vidas, a indulgência. E nós vamos dividir essa nossa exposição em algumas partes. Inicialmente traremos um conceito do que é indulgência, vamos falar da indulgência nas obras espíritas, da indulgência de Deus, da indulgência de Jesus, dos benefícios que a indulgência trazem para nós mesmos e para os outros, e vamos ao convite de uma reflexão sobre como vivemos, como convivemos com a indulgência. E uma pequena conclusão. Mas afinal, o que é a indulgência? Existem muitas definições sobre o que é indulgência, todas corretas, mas nós preferimos uma que se encontra no livro O Espiritismo de A a Z, editado pela FEB. E lá consta que a indulgência é uma dívida de amor que toda criatura humana deve satisfazer toda vez que se encontrar diante de irmãos seus que cometeram uma falha, um erro, um deslize. Ou seja, a indulgência é uma virtude que vai nos permitir sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais condescendentes, e essa mesma indulgência vai fazer que possamos combater um vício ainda muito arraigado na maioria de todos nós, a maledicência. Mas vamos compreender um pouco como está situada a indulgência nas obras espíritas. E nós vamos mencionar alguns anos de datas, para como que estabelecermos uma linha de tempo e verificaremos que a indulgência está tratada nas obras de Kardec desde o início até o fim. Vamos começar com O Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, que foi lançada em 18 de abril de 1857. Entretanto, esta primeira edição, de 1857, ela só continha 501 perguntas. Somente a partir da segunda edição, que se deu em 1860, é que vão surgir as 1018 questões de O Livro dos Espíritos e que nós estudamos até hoje. Então, nós vamos encontrar a partir dessa segunda edição uma questão muito conhecida nossa na Casa Espírita, que é a questão 886, onde Kardec vai perguntar aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia. E os espíritos vão responder, que nós já sabemos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas hoje nós vamos nos concentrar especificamente com relação a indulgências, sem, entretanto, deixar de registrar que esses três pilares, a benevolência, a indulgência e o perdão, são capazes definitivamente de promover a harmonia entre os homens. Ah, se os homens soubessem desse detalhe, a humanidade estaria em outro nível de existência, com certeza, porque com indulgência, com benevolência e com perdão, todo o cenário da nossa Terra seria completamente diferente. Mas então, essa indulgência que está no Livro dos Espíritos, na questão 886, mas não está só aí, tem vários outros pontos
abordados em outras questões de O Livro dos Espíritos. Mas nós vamos pegar só mais uma, a questão 918, que trata das características do homem de bem. Kardec faz pergunta aos espíritos e eles respondem. Mas eu queria mencionar tão somente um comentário que Kardec faz nessa questão 918. Ele vai falar sobre os caracteres do homem de bem, que consta, está lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, né, das leis morais, e ele vai dizer que o homem de bem é aquele que vai ter no seu dia a dia a prática da lei, da justiça, do amor e da caridade. Que o homem de bem é aquele que faz o bem pelo bem. Que o homem de bem não faz distinção de credos e raças, mas, sobretudo, o que nos interessa neste dia, né, é que o homem de bem tem como característica também ser indulgente para com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele mesmo também necessita de indulgência. Se nós passarmos para 1861, quando Kardec lança a sua segunda obra básica, o Livro dos Médiuns, também conhecido como Guia dos Médiuns e dos Evocadores, Kardec vai nos apresentar, lá no capítulo 24, um dos capítulos mais importantes do Livro dos Médiuns, que fala da identidade dos espíritos. E existem lá um item, o 267, em que temos 26 perguntas feitas aos espíritos sobre exatamente a identidade dos espíritos. Como é que nós reconhecemos os espíritos? A sua qualidade, a sua bondade. Como? Ser do bem ou aqueles que ainda não atingiram esse patamar? E nós vamos ver que existe uma questão lá, dentre as 26 questões, a questão 16ª, que Kardec vai dizer lá, está lá, mencionando, com as instruções dos espíritos, que os bons espíritos procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Mas nesse mesmo Livro dos Médiuns, nós vamos ter lá no capítulo 29, onde fala das reuniões e das sociedades espíritas, um item 350, em que existe uma afirmativa que devemos estar muito atentos, porque se aplica plenamente aos nossos dias, né? Está lá, que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes. Então, também nesta obra espetacular de O Livro dos Médiuns, em dois momentos, tem outros também, tá? Mas vamos nos fixar nesses dois, a indulgência se faz presente. Se nós pegarmos a Revista Espírita de 1863, de abril de 1863, nós vamos ver, e eu vou contar muito rapidamente, tem um relato de Allan Kardec, lá nessa revista em abril, que tem o título Sede severos convosco e indulgentes para com os outros. Esse é um relato que Kardec vai nos trazer em função de uma reunião mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ocorreu em 9 de janeiro de 1863, e que um espírito, François Madeleine, vai nos trazer a mensagem sobre indulgência. Mas ele, para falar sobre a indulgência, que é uma mensagem grande, e o que eu quero destacar é somente isso, ele menciona, esse espírito menciona uma história. E ele vai contar a história de um corcunda espirituoso da antiguidade, que esse corcunda
Ele dizia que os homens do seu tempo, aqueles peregrinos que andavam longas distâncias, eles carregavam um duplo alforge. Botavam o alforge aqui no ombro e ficava com uma grande bolsa aqui na frente e outra bolsa nas costas. E ali eles colocavam todos aqueles equipamentos, aqueles bens que eles necessitavam para aquela jornada. Então, esse Corcunda, ele comparava esse alforge que os homens pegavam e colocavam na parte da frente, da bolsa da frente, todos os erros, todas as dificuldades, todos os deslizes dos outros. E na parte de trás, ele colocava os probleminhas deles, os deslizes, as faltas, os delitos, e assim ele utilizava. Então, esse espírito, François Madeleine, ele vem e, pegando uma carona na história desse Corcunda, ele sugere que nós invertamos, peguemos o alforge e viremos, e a bolsa que estava atrás, nós passemos a colocar na frente, de modo que os nossos problemas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos delitos estivessem permanentemente sob o nosso olhar. E aí sim nós poderíamos combater. Porque enquanto estivermos olhando para os defeitos dos outros, esquecemos-nos dos nossos. Então, tragamos nós também esta ideia que esse Espírito nos traz nessa mensagem. E dessa forma, se nós temos aqui, nós, mais uma vez, teremos a oportunidade de abandonar, ou pelo menos minimizar muitíssimo, a maledicência que ainda carregamos, né? E esse Espírito ainda vai trazer uma mensagem que se constitui no título desta mensagem de Kardec na Revista Espírita de abril de 1863, sede severo para convosco e indulgentes para com os outros. Mas a indulgência nós vamos ver em outra brilhante obra básica da doutrina espírita, que está em 1864. É o Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 10, que tem o título de Bem-aventurados os misericordiosos, traz os itens 16 a 18. E esses itens 16 a 18 são 3 mensagens de 3 espíritos distintos, falando, todos eles, sobre a indulgência. São mensagens belíssimas, algumas coisas extremamente repetitivas, não por falta de assunto, mas porque o assunto merece a repetição, a fim de que nos despertemos para o tema. Então, vou fazer aqui um pequeno resumo do que os 3 espíritos trazem para nós nesses 3 itens 16 a 18. Eles vão dizer que a indulgência é um sentimento muito doce, muito fraterno, que todo homem deveria ter por seus irmãos, mas que tão poucos fazem isso. Os 3 fazem essa observação. Vão dizer também que nós deveríamos ter olhos para os nossos problemas. Olha a mensagem do Corcunda lá. Nós deveríamos ter olhos para os nossos problemas e deixar os outros com os seus problemas. Se nós identificarmos algum problema no outro, que possamos não divulgar, não comentar. Nós não deveremos nos ocupar com os maus atos dos outros. Essa é a mensagem. A menos que isso seja para prestar um benefício à sociedade, né? É claro que muitas vezes nós podemos nos ver envolvidos em cenas e em episódios em que haja algum problema, em que são
ocorrem malefícios a outras pessoas, e se nós formos convidados por uma autoridade policial ou mesmo pelo Tribunal de Justiça, sim, podemos dar o nosso testemunho, mas com a finalidade única e exclusivamente de auxiliar, porque afinal de contas, a nossa vida em sociedade requer, sim, que nós observemos as regras da boa convivência, da urbanidade, da educação, né? Do respeito aos direitos dos outros, do exercício dos nossos deveres, né? Então, nós podemos cooperar, sim, e aí comentarmos alguma coisa de terceiros, mesmo assim, tendo cuidado de atenuar tanto quanto seja possível. Mas seguem aqueles três espíritos nas suas mensagens belíssimas, dizendo lá: homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos? Porque vocês precisam, sim, poupar aquele irmão que é o seu companheiro de caminhada nas críticas, muitas vezes ácidas, né, aos outros, quando tantas vezes nós temos deslizes muito maiores se comparados com os deles. Então eles também, todos os três, da mesma forma que a mensagem anterior, eles batem na mesma tecla: sejam indulgentes para com os outros e severos para consigo mesmo. Essa é a importância da grande mensagem. E eles assinalam ainda que a indulgência seduz, ela calma, ela corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita, né? Quantos de nós já não passamos por experiências dessa natureza, seja recebendo o apoio, seja recebendo a crítica severa, né? E tem uma mensagem lá também, um trecho que eu acho importantíssimo que fixemos, né? Está lá: o Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Pensemos nisso, né? No momento em que nós deixamos a indulgência de lado para com os nossos irmãos, por que iríamos querer? Por que acharíamos que teríamos o direito de recebermos a indulgência do Pai? Fica essa reflexão também para a gente, né? Mas seguindo na nossa linha do tempo, nós vamos chegar em 1865 e vamos ter o livro O Céu e o Inferno, também chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? Então, na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, nós vamos ter a manifestação de espíritos que já estão na pátria espiritual e que levaram, quando morreram, a situação que se encontravam aqui na Terra. Então nós vamos ter os espíritos felizes, os espíritos que têm condições medianas, os sofredores, os suicidas, os criminosos arrependidos e aqueles que são endurecidos. E nesse livro Céu e Inferno, nós temos 66 relatos de todas essas categorias de espíritos. E nós vamos tomar uma só. Nós vamos pegar um relato que Allan Kardec nos traz sobre Jacques Latour. E Jacques Latour, ele é do grupo dos criminosos arrependidos. Ele foi um assassino que foi condenado e executado. E depois ele se apresenta em diversas reuniões mediúnicas, relatando as suas dificuldades. Essas reuniões se deram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele vem várias vezes, responde a várias perguntas, e é um dos maiores relatos que nós temos
nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E numa determinada reunião lá, ele faz a seguinte observação: eis a punição que fez jus. Então ele reconhece que o que ele está passando lá no mundo espiritual, ele faz jus àquilo. Mas Deus meu, roga a ele, sede indulgente. E mais uma vez, quando ele está terminando o relato, depois de ele voltar sucessivamente para dar a sua manifestação, inclusive sobre o seu processo evolutivo, de compreender o estado dele e compreender a situação que está e o que ele precisará enfrentar para reparar o mal que causou anteriormente, ele vai terminar da seguinte forma, lá no relato dele: quando pensardes em mim, e aí ele fala várias coisas lá para finalizar, que seja como uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. E aqui nós já podemos pensar em algo muito interessante, né? A indulgência pode acontecer de nós, de encarnado para encarnado, sejam nós aqueles que concedemos a indulgência ou que recebemos, pode ser de desencarnado para desencarnado, pode ser de desencarnado para encarnado e pode ser de encarnado para desencarnado, como este exemplo que nós vimos do Jacques Latour. Então, é provado, né, que a indulgência faz bem para todo mundo. Mas continuando na linha do tempo, nós teremos ainda a Revista Espírita de dezembro de 1868, já no finalzinho da missão de Kardec. Não podemos deixar de lembrar que Kardec morreu em 31 de março de 1869. Entretanto, 3 meses antes da sua morte, nessa Revista Espírita de dezembro de 1868, ele traz mais uma matéria em que a indulgência é mencionada. Então, esta matéria trata-se de uma celebração que havia ocorrido no dia de Todos os Santos e houve uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de novembro de 1868. E, após o trabalho que se desenvolveu, passou-se a parte das manifestações dos espíritos, da reunião mediúnica propriamente dita, das manifestações. E aí nós vamos ver que tem uma mensagem lá, que um espírito de alta envergadura, e ele vai dizer: mas eu vejo em vós tanta doçura, tanta bondade, tanta amenidade, entretanto, não vejo, não posso encontrar em seus corações compassivos a indulgência. Ela é a menor das qualidades que animam os vossos corações. Estava falando para espíritas bons que já estavam desenvolvendo uma série de virtudes, mas a indulgência estava esquecida. E esse espírito, então, vai falar, vai dar a mensagem: sede espíritas de fato, e não somente no nome, dizendo que nós, os espíritas, temos sim o dever de desenvolvermos essa indulgência para com os outros. Esse espírito, né, que se manifestou era de Jean-Jacques Rousseau. E naquele dia, 1º de novembro de 1868, nessa reunião, haviam 18 médiuns e foram recebidas 32 comunicações. E Kardec selecionou tão somente 3 para publicar na Revista Espírita. E essa que eu acabei de mencionar, do Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo extraordinário suíço, né? Ele foi selecionado pelo teor da mensagem. Então, nós vemos claramente que a indulgência foi tratada do início ao fim do trabalho de Allan Kardec aqui na Terra, trazendo-nos, iluminando-nos com a doutrina dos Espíritos. Mas se nós continuarmos ainda
nos livros espíritas, nós vamos encontrar um livro que Emmanuel ditou para Chico Xavier, Religião dos Espíritos, que é um livro muito interessante porque ele foi elaborado através de comunicações que Emmanuel dava em reuniões públicas, em 91 sessões públicas na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, e que Emmanuel fazia comentários dos estudos deles sobre o Livro dos Espíritos, e especificamente sobre aquela questão 886 que falamos no início. Surgiu um tema, campanha na campanha, e é um texto que é relativamente de 2 folhas, né? Mas nós vamos extrair somente o que nos interessa para hoje. Diz Emmanuel: indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Olha a simpatia fraterna que nós podemos ter para com aqueles que convivem conosco. Olha a simpatia fraterna que nós tivemos exemplificado no exemplo de Jacques Latour. Mas não só Chico, por Emmanuel, mas também nós temos 2 livros de Divaldo Pereira Franco, ditados pelo Espírito Joana de Ângelo, um Rumos Libertadores, em que existe um capítulo com prática da indulgência, e o outro livro, Luz da Esperança, cujo capítulo específico fala da indulgência e do amor. E existem muitos ensinamentos nesses 2 capítulos desses livros de Divaldo. E nós faremos também 4 pequenos comentários desses 2 livros. O primeiro, importantíssimo, a indulgência ela não pode ser considerada como uma aquiescência para com o mal. Não significa dizer que somos indulgentes, que estamos de acordo com tudo aquilo que foi feito de errado, tudo aquilo que foi prejudicial aos outros. Negativo, nada disso. O que nós não devemos é realçar aquilo, aquecer jamais, né? O que nós fazemos com a indulgência é a oportunidade da renovação, o levantamento de forças daquele que cometeu o erro, o deslize, e que muitas vezes jaz sem esperança. Nós vamos em socorro dele, no auxílio com a nossa indulgência. E segue Joana dizendo que a indulgência para com as falhas alheias desperta o homem, importantíssimo também, para o exame e a vigilância das próprias fraquezas. Nós sabemos que nós temos muitas fraquezas, que nós cometemos muitos erros ainda. Então, quando nós nos envolvemos e nos dedicamos ao estudo da indulgência, nós ficamos mais vigilantes com relação às nossas próprias dificuldades. E aí também Joana vai nos alertar que a indulgência é comportamento muito pouco usual entre os homens, né? Ainda que o homem derrape na censura hostil e na dureza de julgamento, que é o comum ele fazer nos dias de hoje, em relação à falta dos outros, né? Como se não tivesse ele mesmo aqueles erros, como se não cometesse aquelas mesmas faltas, e às vezes até piores, né? E tem uma partezinha ainda de um livro de indulgência, cujo título é A Indulgência, também ditado por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier, e o primeiro capítulo deste livro, Indulgência, chama-se Indulgência. E eu vou ler só uns pequenos trechinhos aqui. Diz lá nesse livro, nesse capítulo Indulgência: concedeu-te o Senhor o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, a escola que te auxilia, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fé que te sustenta, a ideia e o sentimento, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. E existem outros itens que ele coloca, mas ele vai terminar, né?
ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente. Então, esse texto nos faz lembrar aquilo que esquecemos diariamente, muitas vezes durante a vida inteira, né? Quantas coisas nós recebemos da benevolência de Deus para conosco. Olha, eu li alguns itens só, tantos outros existem. E nós não damos importância à visão que temos, à audição que temos, à possibilidade de verbalizar as nossas palavras, do caminhar. Nada disso nós levamos em conta. Não obstante isso, o Pai é eternamente indulgente para com todos nós. Pensemos um pouco nisso também. Mas, e se nós pensarmos na indulgência de Jesus, né? Jesus, esse Espírito mais perfeito que passou pela terra, teria sido indulgente também? E como, meus irmãos, se nós pegarmos numa leitura mais atenta ao Evangelho de Jesus, em todos os 4 evangelistas, nós poderemos identificar várias passagens da indulgência de Jesus para com todos aqueles que conviviam com ele. Mas nós vamos mencionar apenas alguns casos mais emblemáticos e que todos conhecem. A grande indulgência de Jesus para com Judas, que o traiu, e desesperado ao ver que o Cristo acabou sendo flagelado e crucificado, que definitivamente não era essa a intenção de Judas, mas ele se desesperou e suicidou. E nós conhecemos a história do socorro pronto e imediato que Jesus providenciou para que Judas fosse atendido. Quando Jesus afirmou a Pedro que ele negaria 3 vezes antes de o galo cantar, o que efetivamente ocorreu, Pedro, quando Jesus foi preso, se meteu entre as pessoas que acompanhavam ali e ele conseguiu entrar no pátio onde era a casa do sumo sacerdote, Caifás, e ele estava lá, Jesus estava preso, e num determinado momento, Jesus, olhando pela fresta da grade de onde estava preso, encontrou os olhos de Pedro. E naquele momento, naquele olhar terno dele, Jesus foi indulgente para com Pedro. E todos os apóstolos que abandonaram Jesus no momento do supremo martírio, né? Exceto João, que acompanhou Maria na cruz, né? Bem próximo à cruz. E os outros discípulos dele, ele fez tantos, e aqueles tantos e tantos cegos, coxos, estropiados, lunáticos, leprosos que ele curou, todos os abandonaram também. Mas o Mestre foi indulgente para com todos eles. E Jesus hoje, nos nossos dias, continua sendo indulgente para com todos. Repito, todos nós. É só pensarmos as nossas próprias existências e veremos, se analisarmos com um mínimo de rigor, nós vamos ver que temos recebido muita indulgência de Jesus ao longo de nossas vidas. Vamos analisar um pouquinho quais são os benefícios da indulgência para nós mesmos. Então, se nós somos indulgentes, que benefícios nós podemos oferir com isso? É uma oportunidade ímpar que todos nós temos para trabalhar as nossas más tendências, que devem ser vencidas por nós mesmos. Isto é uma luta individual, intransferível, que não se compra. E lembrando só que tudo que nós estamos falando de indulgências única e exclusivamente sobre o aspecto da doutrina espírita, né? Então, esse esforço cabe única e exclusivamente a cada um de nós.
tantos são os defeitos que precisamos corrigir, tantos hábitos que necessitamos modificar. E nós temos, neste momento da indulgência, essa oportunidade maravilhosa de buscarmos atenuar esses nossos erros, mudar esses nossos hábitos ainda perniciosos para nós mesmos, né? Nós sabemos que todos temos fardos que são mais ou menos pesados, mas que nós precisamos deixá-los para trás, porque precisamos sim conquistar qualidades que nos credenciam a ser homens de bem, como os vimos há pouco. Então, quando nós praticamos a indulgência, além de combater esses vícios, nós podemos também desenvolver cada vez mais as virtudes que todos temos também. Mas muitas vezes, ainda muito acanhada, né? Mas com a indulgência, com o auxílio da indulgência, nós podemos avançar bastante. E quais são os benefícios da indulgência para com o próximo, né? Um valioso auxílio que eles recebem para o aprimoramento pessoal deles, moral e espiritual. Imagina, nós sermos veículos de auxílio para alguém de aprimoramento pessoal, moral e espiritual. Que maravilha! Que maravilha saber que nós sendo indulgentes, nós podemos acalmar e harmonizar, aproximar pessoas em vez de afastá-las. Que beleza é sabermos, é termos a consciência de que vamos dormir e sabemos que o nosso ato de indulgência fortificou aqueles irmãos que em determinado momento estão fracos e nós temos a oportunidade de dar-lhes ânimo. Aquele que recebe a indulgência sente-se alvo de atenção e não de desprezo, como tantas vezes vemos. E muitas vezes, se olharmos para as nossas atitudes em alguns momentos de nossas vidas, nós também agimos desta forma, com desprezo, em vez de conceder atenção. Aquele que recebe a indulgência se sente como recebendo um ato de amor, e não aquela crítica severa. Quem de nós já não passou a situação de cometer um erro, reconhecer que aquilo foi um erro, o nosso orgulho, não deixar que reconhecemos que aquilo é um erro, mas e aí nós começamos a receber críticas em cima de críticas severas, ácidas, e como isso faz um mal terrível a todos nós. Então sejamos o outro lado da questão. Doemos amor em vez de crítica. E se nós formos fazer uma reflexão, né? Como é que está a nossa indulgência em casa, com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges? Como está no nosso prédio, com o pessoal da administração, com os funcionários, com a limpeza? E no trabalho, com os nossos superiores, os nossos subalternos, os fornecedores, importante, né? Na cadeia produtiva da empresa, com os clientes, que são a razão da existência da empresa. Como é que nós estamos na indulgência com cada uma dessas pessoas, desses grupos de pessoas? No círculo de amigos, todos nós temos amigos de longa data e muitas vezes eles cometem um equívoco, uma falha, às vezes até grande, mas nós também fazemos isso. Como é que nós estamos utilizando a nossa indulgência para com esse amigo que tantas vezes nos abraçou, nos consolou, nos soergueu, chorou junto conosco? Como é que nós estamos sendo nessa indulgência? E nas casas espíritas precisamos de indulgência, e muito, né, meus amigos? Precisamos da indulgência com aqueles companheiros na hora de uma tarefa, seja ela externa ou interna, na hora em que nós pensamos diferentes nos grupos de estudos, respeitemos todas as ideias. Neste momento que passamos de pandemia, em que as pessoas têm entendimentos diversos, porque muitas dúvidas estão no ar, tenhamos indulgência, sim, para com aqueles que pensam diferente da gente,
Por que não, pô? Por que crítica? Não. Então a indulgência permeia toda a nossa vida o tempo todo, né? Trazendo-nos enormes benefícios, como falei há pouco, desenvolvendo as outras virtudes nossas, como a humildade, a afabilidade, como o companheirismo, como a misericórdia, como a paciência. E combate, por outro lado, ajuda a que melhoremos os nossos combates aos vícios do orgulho, da vaidade, do ódio. Imagine por que teríamos ódio se você compreendeu aquele problema da pessoa. Isso não vai se transformar em agressividade, não vai se transformar em vingança, não vai se transformar em ódio. Se você é tolerante, nós acabamos com aquele mito de tolerância zero, né? Nós temos que ser tolerantes, sim. Combatemos a intolerância. Se desenvolvemos a paciência, combatemos a impaciência. São muitos os benefícios que nós podemos ter adicionalmente ao trabalhar a indulgência. E nós podemos concluir, então, de uma forma assim, muito simples, mas muito direta, né? Que todos nós, sem exceção, nós precisamos compreender a necessidade da indulgência como um dos fundamentos indispensáveis ao nosso aprimoramento pessoal, ao desenvolvimento das nossas potencialidades para amar. E dessa forma, com certeza, iremos avançar mais rapidamente em nossa evolução espiritual. E assim, terminadas essas reflexões, que sugerimos que elas prossigam por cada um de vocês, vamos encerrar os nossos trabalhos com uma prece. Neste instante, busquemos a sintonia com Deus, nosso Pai de todas as horas, para expressar a nossa gratidão por mais este dia de vida, por mais esses momentos de reflexões e de aprendizagem sobre os ensinamentos e exemplos que nos deixou o Mestre Jesus, para iluminar a nossa caminhada em sua direção. Diante dos grandes desafios que ora enfrentamos, rogamos, Pai amado, a sua extrema bondade e a sua infinita misericórdia para com todos os seus filhos neste nosso planeta Terra. Aos bons amigos espirituais que nos assistem neste momento, pedimos que nos envolvam com energias fortalecedoras e revitalizadoras para alívio das nossas dores físicas e morais. Prossigamos a nossa jornada com bom ânimo e esperança, auxiliados pelos vigorosos benefícios que a doutrina espírita nos permite receber, esclarecimento e consolo. Com indispensável amparo divino, que possamos cada dia mais compreender o amor e a justiça do Pai e oferecer, da melhor forma que nos seja possível, a nossa singela contribuição, para também sermos instrumentos da sua paz, Senhor. Que assim seja.